Continuando aí com o curso de elementos de máquinas, vamos estudar agora engrenagens. Bem, as engrenagens são rodas dentadas, padronizadas que servem para transmitir movimento e força entre dois eixos. Então, elas são dentes padronizadas. Nós temos aí um padrão na indústria, tá? Você já compra engrenagem com diversos tamanhos, que estão todos padronizados em normas. E a função dela é transmitir movimento e força entre dois eixos. Então, nós temos dois eixos, nós temos a transmissão de movimento e força. Teremos aí dois eixos, tá? Engrenagem 1, engrenagem 2 e transmissão de movimento e força. Movimento e força, tá? Observe que outra função dela é inverter a rotação. Se essa aqui gira no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário, tá? Então, horário, anti-horário. Então, elas servem também para variar o número de rotações. Como nós já vimos, nós temos aí a famosa relação de transmissão, que nós já estudamos, que depende aí do diâmetro primitivo de cada engrenagem. E uma coisa interessante é que para elas produzirem movimento, elas precisam ser engrenadas, tá? Engrenadas. O que significa ser engrenada? Significa que elas têm o mesmo módulo. Isso vai permitir que elas tenham as mesmas características dos dentes. A diferença é que a maior vai ter mais dentes que a menor. Temos aqui agora alguns tipos de engrenagem. Então, nós temos aí a engrenagem. A mais comum é a cilíndrica, tá certo? Que seria essa daqui de baixo, tá? E a cônica, com dentes retos, tá? Então, observe, com dentes retos, tá? Então, cilíndrica e cônica. Então, cilíndrica com dente reto e cônica com dentes retos, tá? Temos também, dentro das engrenagens cônicas, uma engrenagem que é chamada de hipoidal, tá? Que ela tem esse dente em forma de parábola, tá certo? Temos as engrenagens com dentes helicoidais, então cilíndricas, então forma de cilindro, com dentes helicoidais, ou seja, esses dentes têm uma inclinação em relação ao plano longitudinal do eixo, tá certo? Então seria um plano aqui, nós temos uma inclinação. E nós temos também a chamada de cremalheira ou engrenagem reta, tá? Engrenagem reta. Então, que é esse tipo aqui que você encontra em portões eletrônicos de casas. Então, nós temos cilíndricas, cônicas e retas, tá? Também chamada de cremalheiras. Algumas vantagens e desvantagens em relação à transmissão por correias. Primeira vantagem é uma relação de transmissão constante. Então, uma relação de transmissão constante. Segunda vantagem, uma maior segurança no funcionamento, tá? Então, observe, é mais seguro você funcionar com engrenagens do que fazer uma transmissão por correia, por exemplo, ou por corrente. Transmissão de força sem deslizamento. Como vimos em correia, há um deslizamento, inclusive a existência de uma força resistente, né? Aqui nesse caso nós não teremos esse deslizamento. Maior durabilidade, então, evidente que as engrenagens vão durar muito mais do que uma simples correia ou uma corrente. Boa resistência à sobrecarga, então a resistência à sobrecarga dela é maior, ou seja, se você projeta ela para trabalhar com uma carga, a capacidade dela suportar uma carga maior é melhor do que para correias, por exemplo, e para correntes. Baixo custo de manutenção, então essa aqui é uma das principais vantagens por elas serem muito utilizadas.
Como desvantagem aí nós temos o maior ruído, tá certo? Então, essa é uma grande desvantagem das engrenagens, principalmente das cilíndricas de dentes retos. Fabricação de engrenagem. Então, nós temos vários processos. O primeiro, o mais comum, é a usinagem, tá? A usinagem leva em conta uma ferramenta que ela pode ser de ponta, tá? Pode ser de ponta ou uma fresa módulo, tá certo? Então nós temos aqui uma fresa módulo tá? Então esse eixo ele vai girando de acordo com o passo da engrenagem e vai formando os dentes. O eixo vai girando e essa fresa vai formando os dentes nesse movimento de usinagem, tá certo? Então aqui está uma fresa módulo. Ou seja, você compra já essa fresa módulo, você só vai produzir, só vai conseguir produzir engrenagens de um tipo, tá certo? E de algumas especificações, ela vai ter alguns padrões. Então, essa fresa módulo você compra, ela é padronizada e você produz as engrenagens que você quer de acordo com o padrão. Temos aí também um processo que é chamado de geração, tá? Onde nós utilizamos a fresa caracol. Então, nós temos aqui, ó, fresa caracol, tá certo? Fresa caracol. E você vai girando essa fresa e vai rodando o eixo da engrenagem. Então, esse é um processo que é bastante utilizado em empresas de grande porte, tá? Devido à sua capacidade de fazer muitas engrenagens rapidamente. E uma característica aqui mais rústica que também é utilizada é a fundição, tá? Então a fundição. Então aqui os processos utilizados, como essas engrenagens já são utilizadas para aplicações mais rústicas, geralmente elas são feitas por processos por gravidade ou sob pressão. Quanto à relação de transmissão, nós temos para engrenagens cilíndricas, essa relação ela não pode ser superior a 8 quando tivermos um único estágio. Porém, quando tivermos estágio duplo, ela não vai poder ser igual a 6, né? Ou seja, você vai ser 2 estágios, tá? De relação de transmissão e você vai ter no máximo 6. De forma que o total vai ser maior ou igual, né? Maior ou igual a 36, né? Porque se você tiver só duas, por exemplo, você pode ter 6 vezes 6, que vai dar 36. Você pode ter 3, 4. Mas quando ela for em mais de um estágio, né? Tiver mais de duas engrenagens participando da transmissão, então você vai considerar I menor ou igual a 6 para cada estágio, tá? Então, para cada estágio, tá certo? Então, para cada estágio. Já as engrenagens cônicas, elas terão que ter obrigatoriamente o I menor ou igual a 6. Então, isso define o seu projeto, né? Se você tem aí um sistema que você precisa de uma relação de transmissão maior do que 6, você não vai conseguir usar engrenagens cônicas, certo? Parafuso sem fim, que é um outro tipo de engrenagem especial que a gente vai estudar também. Ela aqui já tem uma relação de transmissão menor ou igual a 100. Então, parafuso sem fim ele é muito utilizado em caixas redutoras. Qual é a função principal da caixa redutora? Ela diminuir a velocidade, né? O nome já diz, caixa redutora. Porém, ao diminuir a velocidade, você tem um aumento muito grande no torque, tá? Então, aquele exercício sobre aquela caixa redutora que vocês fizeram, ele tem essa capacidade. Então, a função principal da caixa redutora é aumentar o torque. Então, ela vai ser usada em pontes rolantes, em talhas elétricas, etc. Quando você quiser levantar carga, você vai utilizar o parafuso sem fim, tá certo? E a caixa redutora dentro. Existem caixas redutoras com conjunto de engrenagem, mas o mais comum são caixas redutoras com parafuso sem fim. Qualidade das engrenagens. Então, já na qualidade das engrenagens, nós temos aí especificadas por norma, pela norma DIN 867,
12 tipos de qualidade de engrenagem, tá? Então temos 12 qualidades. Então aí a 1, por exemplo, ela não é muito utilizada, tá? Ela não é muito utilizada, então seria uma engrenagem de precisão extrema, de qualidade extrema, com o mínimo de atrito possível, tá certo? Então ela só vai ser usada em aplicações especiais. Então as indústrias fabricam esse tipo de engrenagem para utilizar. A2 são muito utilizadas em indústrias de precisão. Então relógio, né, aparelhos de precisão, etc. Vamos usar A2. A3, por exemplo, A3 são utilizadas como padrão em laboratório de controle. Então, A3 é usada como padrão em laboratório de controle, tá? Então, quando são fabricadas as engrenagens para venda, elas têm que ter um padrão. Então, a A3 ela é utilizada como padrão, tá certo? Para ver esse controle aí. A4 é utilizado em aviação, por exemplo, tá? Em engrenagens de alta precisão para torres de radar. Então, essas aqui são algumas das aplicações. As 5 são utilizadas em aviões, máquinas operatrizes, instrumentos de medida, turbina, etc. Então, a 5, ela já não tem uma qualidade tão grande, mas a característica dela principal é aguentar um esforço muito maior, tá certo? A 6 já é utilizada em automóveis, ônibus, caminhões, navios, mecanismos de alta rotação, etc. Então, a 6 é uma engrenagem que ela não precisa de tanto acabamento, não precisa de tanta qualidade, tá? Ela vai operar perfeitamente em ônibus, caminhões, navios, etc. As 7 são empregadas em veículos, máquinas operativas. Então, 6 e 7, da 5 até a 7, você vai encontrar aí nas diversas máquinas aí de motores, a diesel, motores a gasolina, aviões, etc. 8 e 9, você vai empregar elas em máquinas em geral, então aquelas máquinas do distrito, por exemplo, tá? Não precisam ser retificadas, então, ou seja, ela vai trabalhar ali numa operação que não tenha muito esforço, tá certo? Que não precise de nem um pouco de precisão. Então, dessa forma, você não vai ter nenhum trabalho, tá? Você não vai ter nenhum trabalho. E de 10 a 12 são engrenagens rústicas, normalmente utilizadas em máquinas agrícolas, tá certo? Então, máquinas agrícolas antigas, né? Porque as atuais, elas já contam com diversos motores semelhantes aos de automóveis, etc. Então, antigamente a gente tinha muito isso aqui, mas hoje em dia já está mais avançado, tá? A velocidade periférica. Então, lembrando aí o que é velocidade periférica. Então, quando nós temos aí uma transmissão por engrenagem, tá certo? Transmissão por engrenagem. A velocidade aqui tangencial é chamada de velocidade periférica, tá? Velocidade periférica. Como vimos em outras aulas, tá? Então, nós temos aqui W1, W2 e a velocidade periférica, tá certo? Essa velocidade, ela vai depender da qualidade. Então, dependendo da qualidade dela, ela vai ter uma velocidade, tá? Então, por exemplo, a de 11 a 12, que são as rústicas, elas, por exemplo, vão trabalhar em baixas velocidades, tá certo? De 10 a 11, você vai poder trabalhar de 2 a 3. De 9 a 10, você vai trabalhar de 3 a 4. De 8 a 10, você vai trabalhar de 4 a 5 metros por segundo. Então, essa velocidade vai ser 4 a 5 metros por segundo. De 7 a 9, a velocidade vai ser de 5 a 10. Então, para a velocidade de 5 a 10, você vai ter que ter uma qualidade de 7 a 9. Velocidade já um pouco elevada, de 10 a 15, você vai precisar de qualidade no mínimo 6 e 7. E velocidade maior do que 15, você vai trabalhar com a qualidade 5, tá? Então, a qualidade 5 vai ser para velocidades altas. Por isso que ela é muito utilizada em turbinas de aviões, por exemplo. Agora vamos começar o estudo aqui. Como já vimos alguns conceitos básicos, vamos estudar agora as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Bom,
Essas engrenagens, elas têm como principal característica serem cilíndricas, né? E terem os dentes que chamados de dentes retos. Por que são retos? Porque eles estão de acordo com o eixo longitudinal, tá? Então, quando nós temos aí a engrenagem, nós temos a engrenagem, ela vai ser ligada a um eixo, tá certo? Então, observe, e os dentes da engrenagem, eles vão ter o mesmo sentido do eixo. Então, tá aqui o eixo, os dentes eles vão ser cortados no mesmo sentido e direção do eixo longitudinal, tá certo? Então, vão ter a mesma direção. Então, elas são chamadas de engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá? Engrenagens cilíndricas de dentes retos. Vamos ver aqui algumas características delas. A primeira é que a engrenagem menor sempre é chamada de peão. Já a engrenagem maior é chamada de coroa. Tá? Então, peão menor, coroa maior. Alguns nomes aí que são dados. Então, nós temos aqui esse furo aqui, ó, é chamado de cubo, tá certo? De cubo. Nesse furo esse aqui é um tipo de furo que ele tem um rasgo aqui, quadradinho, que serve para botar a chaveta, tá? Então, a chaveta que nós vimos lá na primeira aula, ela é um elemento de fixação, tá certo? Ou alguns divergem sobre esse elemento de fixação e transmissão justamente por esse fato. O fato dela encaixar no eixo, a transmissão do eixo para o cubo vai ser através da chaveta, tá certo? Então, nós temos aqui os dentes, né, da engrenagem. Esse aqui é chamado de vão do dente, tá? E nós temos o corpo da engrenagem. Então, olhando aqui por outra perspectiva, nós temos aqui, ó, um elemento muito importante que é chamado de largura da face, tá? Então, isso aqui você tem que saber, você tem que saber essa largura para poder escolher a engrenagem correta que vai suportar a sua carga de trabalho. Essa distância aqui, ó, entre o centro e o outro de dente é chamado de passo, tá? Então, por exemplo, quando você está fabricando lá, você passa a fresa módulo, você faz um dente, aí você gira um passo e depois faz o outro, tá? Então você vai girando um passo, vai fazendo um dente por vez até concluir sua engrenagem. A altura aqui, da onde é medido o passo aqui no centro, até a cabeça é chamada de altura da cabeça, e do centro até embaixo é chamada de altura do pé, do dente, né? Altura da cabeça do dente, altura do pé do dente. Nós temos aqui um perfilzinho chamado de adoçamento da raiz, tá? Que é uma curvaturazinha. Temos aí a profundidade total do dente, tá certo? Profundidade total do dente. E temos também o raio primitivo, tá? O raio primitivo também utilizamos também o diâmetro primitivo, tá certo? O diâmetro primitivo. Aqui é a vista frontal dela, tá? Então observe o passo, tá? Então ele pode ser medido tanto de centro a centro como de ponta a ponta. O vão, tá certo? O vão. Nós temos aí a espessura do dente, tá? A espessura do dente. Nós temos aí a altura do pé, a altura da cabeça, o comprimento total do dente, tá? Diâmetro do pé, diâmetro do passo, o diâmetro primitivo, né? Diâmetro primitivo, o diâmetro do passo. E o diâmetro total da engrenagem, ou diâmetro externo, tá? Então aqui nós temos aqui um detalhezinho aqui, um detalhe dos dentes, tá certo? Então vocês podem ver como ele tem justamente esse perfil, tá? Que é o perfil mais utilizado na indústria. Esse é justamente o perfil mais utilizado na indústria. Agora aqui nós temos alguns tipos de corpos. Temos aí o corpo em forma de disco com furo central, tá certo? Então, corpo em forma de disco com furo central. Então temos aí o disco com furo central, rasgo para chaveta. Nós temos aqui, ó, outro tipo de
engrenagem que tem o corpo igual a primeira, igual essa primeira aqui, tá? Forma de disco só que a diferença diferença dessas duas aqui, ó, é que essa aqui tem o cubo. O que que é o cubo? O cubo nada mais é que um elemento que faz a fixação do eixo, tá? Com a engrenagem, tá certo? Esse cubo geralmente ele pode ser usinado na engrenagem já. Então aqui você pode ver que ele tem um ressalto, tá? Então, para isso aqui funcionar corretamente, ele precisa ter essa espessura até maior do que a engrenagem, tá certo? E a gente vai aprender lá na frente como dimensionar esse tipo de cubo também, tá? Então a gente tem que dimensionar tanto a espessura, essa espessura dele aqui, quanto a largura dele também, tá certo? Então por isso que você vai encontrar muitas engrenagens que tem um corpo no meio menor do que o cubo. Então aqui está um exemplo, ó, com furos. Então nós temos aqui um cubo e tem um com furos. Então você pode ver muito bem aqui nós temos o cubo mais ressaltado, né, em relação aos dentes, tá? E os dentes também tem que ter uma largura correta para poder suportar a carga de trabalho. Já o corpo, né, devido às características aí que nós conhecemos de momento de inércia, etc., ele pode ser até mais fino do que a própria engrenagem, tá? Que é o caso aqui, inclusive ele tem furos, né? E nós temos aqui um corpo com braços, cubo e furo central, então tá aqui, ó. Então observe aqui, ó. Nós temos aqui o cubo central, os braços, tá? Então, os braços aqui, tá certo? E a engrenagem propriamente dita. Nesse capítulo, para deixar a nomenclatura bem certinho, nós vamos trabalhar com as seguintes nomenclaturas para as características que nós demos, tá? Então, o H vai ser a altura comum do dente, tá certo? Altura comum do dente. Então, observe aqui o H, tá? O HK, ele vai ser a altura da cabeça do dente, tá certo? Então, observe aqui o HK, tá? O HF vai ser a altura do pé do dente, tá certo? Então, observe aqui o HF. HZ vai ser a altura total do dente, tá? A altura total do dente. Então, por que que a altura do comum do dente não é igual à altura total do dente? Por quê? Porque se você observar aqui, ó, nós temos aqui uma distânciazinha entre as duas engrenagens. Essa distância a gente conhece como SK, tá? Isso é chamado de folga. Folga da transmissão, tá certo? Então é a folga entre as duas engrenagens, tá? O HZ, a altura total do dente, considerando a folga, tá? Então a folga da cabeça. Então as duas cabeças ela tem uma folgazinha para evitar que haja a quebra durante o funcionamento. E isso tudo é normalizado, tá? Então nós temos normas para definir qual é essa folga aí. TO, vamos usar para o passo, tá certo? Então, passo, tá? DO será o diâmetro primitivo. Então, diâmetro primitivo, tá certo? Diâmetro primitivo, tá? O DF será o diâmetro do pé. O DF será o diâmetro do pé, tá? Diâmetro do pé. DG será o diâmetro da base. Diâmetro da base, observe que ele vai até a conexão com o primitivo da outra engrenagem, ou seja, ele desconsidera a folga. O DK vai ser o diâmetro da cabeça, e o IO é a distância entre vãos entre dentes, né? Ou vão entre dentes. Todos esses fatores, eles são utilizados na hora que você vai estar especificando ou projetando uma engrenagem.
Inclusive, existem alguns softwares de desenho mecânico que você coloca essas características e ele já desenha para você a engrenagem. Vamos ver aqui o que é cada uma. Número de dentes, Z, é igual ao diâmetro primitivo dividido por M. Que M é o módulo da engrenagem, tá? Então, M ele vai ser igual, o M ele vai ser igual ao passo, tá certo? Então, observe. O Z, né, ele é igual ao diâmetro primitivo dividido pela engrenagem. E já o M, ele vai ser o módulo, ele vai ser igual ao passo dividido por π, né? Ou, se você reordenar, você vai ter que o passo é igual ao módulo vezes π. Então, o que a gente quer dizer quando duas engrenagens estão engrenadas? Elas têm que ter o mesmo módulo. Tem que ter o mesmo módulo, tá certo? Ou seja, tem que ter o mesmo módulo, tem que ter o mesmo passo e tem que ter a mesma relação diâmetro primitivo sobre número de dentes, tá? Então, essa relação aqui, ó, tem que ser igual para as duas engrenagens, tá certo? Tem que ser igual. Dessa forma, com esse diâmetro, com a relação de transmissão, por exemplo, você pode obter o número de dentes da engrenagem, tá? Então, com o número de dentes da engrenagem e a relação de transmissão, você começa ali a fazer seu projeto da engrenagem. Então, isso aqui seria a folga no flanco, tá? Então, a espessura do dente no primitivo, a espessura do dente no primitivo ali vai ser igual ao passo dividido por 2, tá? Isso se a gente desconsiderar a folga, tá certo? Se a gente desconsiderar a folga, vai ser igual ao passo dividido por 2. A altura comum do dente vai ser igual a 2 vezes o módulo. Então, a altura vai ser 2 vezes o módulo, tá certo? 2 vezes o módulo, tá? A altura da cabeça do dente, então, a altura da cabeça do dente vai ser igual ao módulo, tá certo? Então, a altura da cabeça do dente. Observe que a altura H igual a 2 vezes o módulo e a altura da cabeça é igual ao módulo, tá? Igual ao módulo. Então, a gente está fazendo essas contas com folga nula, tá? A altura total do dente, lá como vimos, ela vai considerar justamente a folga. Então, a altura total do dente vai ser igual a 2,2 vezes o módulo. Então, 2,2 vezes o módulo. Então, de onde vem esse vírgula 2 aí? Ele é justamente da folga da cabeça, que ela é padronizada como 0,2 vezes o módulo, tá? Então, tá aqui, daqui vem esse 2,2. A altura do pé do dente. Aí você já leva em consideração a folga, né? Então, você vai ter 1,2 também vezes o módulo. O vão entre o dente no primitivo vai ser igual ao passo dividido por 2, tá? Então, o vão entre os dentes no primitivo vai ser igual ao passo dividido por 2, tá certo? A relação de transmissão que nós já estudamos vai ser igual a engrenagem maior dividido pela menor. Diâmetro primitivo maior dividido pelo diâmetro primitivo menor. Ou rotação maior dividido pela rotação menor, né? Então, sempre como eu já expliquei para vocês, é o maior sobre o menor, tá? O menor. Então, você pode usar qualquer elemento aí dessas transmissões para poder achar essa relação de transmissão, né? Largura do dente. Então, essa largura vai ter que ser dimensionada, tá? Porque ela que vai definir, dependendo do quanto que você quer que dure a sua engrenagem, você vai ter que ter uma largura apropriada. Dependendo do aço que você utilizar, do material, você vai ter que ter uma largura apropriada. E a distância entre centros, tá? Ou seja, de um centro a outro, vai ser só somar os dois diâmetros primitivos e dividir por 2, né? Ou você pode também somar os dois raios primitivos. Então, nós temos aí o diâmetro principal. Aí. Então, o diâmetro primitivo, né, é o módulo vezes o número de dentes. O diâmetro da base, ele é o diâmetro primitivo vezes o cosseno do ângulo de pressão, tá?
O ângulo de pressão para essas engrenagens a gente vai utilizar 20 graus. A gente vai já ver o que é o ângulo de pressão, mas a gente vai utilizar 20 graus, tá? Então ele vai ser DO vezes cosseno de 20. O diâmetro interno do pé do dente vai ser igual DF, vai ser igual a DO mais 2HF. Então por que esse 2 aqui? Porque a gente está falando de diâmetro, né? Então vocês viram que o HF está relacionado ao dente. Então se a gente pensar em diâmetro, nós temos que ter o 2 aí, tá? E a mesma coisa acontece com a cabeça do dente. Então o DO menos 2 vezes o pé do dente dá o diâmetro, tá certo? Do pé, tá? Então nós temos aqui, ó. Temos aí o dente, né? Diâmetro da cabeça e aqui diâmetro do pé, tá certo? Do pé. Aí nós temos aqui o dente aqui. Nós temos a parte aqui, o HK, né? E para cima nós temos o HF. Então, como vão ter dois lados, nós vamos ter dois para cada, tá certo?